Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marco Antônio. Vou apresentar os principais achados do nosso estudo, intitulado Revisão Sistemática da Literatura sobre Empreendedorismo Sustentável nos Negócios Circulares. Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mapear como os modelos de negócios sustentáveis estão adotando as práticas de economia circular. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios de nosso tempo e exigem respostas que integrem sustentabilidade, economia e inovação. Nesse contexto, o empreendedorismo sustentável surge como uma ferramenta estratégica para transformar modelos de produção e de consumo. A economia circular propõe um modelo mais regenerativo e eficiente, substituindo o tradicional modelo linear de extrair, produzir e descartar. Mas será que os empreendedores estão adotando esse novo modelo? O objetivo do nosso estudo foi justamente mapear a literatura acadêmica que aborda a relação entre a economia circular e os negócios sustentáveis. Buscamos identificar quais práticas estão sendo adotadas e quais são os principais facilitadores e barreiras enfrentados nessa transição. A pergunta norteadora foi: quais são os temas emergentes nas pesquisas sobre a economia circular em modelos de negócios sustentáveis? Para compreender essa relação, partimos de três conceitos chaves. O primeiro é o empreendedorismo sustentável, que une inovação, viabilidade econômica e impacto ambiental positivo. O segundo conceito é o modelo de negócio sustentável, que considera a geração de valor econômico, social e ambiental. O terceiro conceito é a economia circular, que promove o reaproveitamento de recursos e a eliminação de desperdício. A economia circular é uma abordagem de sustentabilidade em oposição à lógica linear que atualmente domina o sistema econômico. Nela, a produção econômica é baseada em restauração e regeneração ambiental. Esse sistema é regenerativo por natureza e procura separar o uso de recursos finitos do crescimento e desenvolvimento econômico. Novas práticas nas atividades dos setores empresariais e do meio ambiente, como uma nova abordagem em processos, economia, valor, produção e consumo. Ela é um sistema que adota uma estrutura para uma construção sustentável de longo prazo e oferece oportunidades para o design de novos produtos, prestação de serviços e estratégias de negócios. Esses foram os conceitos utilizados para a base da nossa revisão. Esta figura organiza os fatores identificados na pesquisa com base em RINA 2022, separando as barreiras e facilitadores em dimensões internas e externas. Internamente, destacam-se as barreiras tais como políticas empresariais, tecnologia e stakeholders. E, externamente, o maior destaque são para as políticas públicas e as regulamentações. Essa figura nos mostra que as empresas empreendedoras tendem a ter menos barreiras internas e se beneficiam mais de facilitadores externos, especialmente do apoio institucional. Nesta pesquisa, aplicamos uma revisão sistemática da literatura, seguindo os protocolos de Trainfield de 2003. Para fazer essa pesquisa, utilizamos as bases de dados Scopus e Web of Science, e inicialmente encontramos 583 estudos. Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, restaram 56 artigos para uma análise de conteúdo mais aprofundada. Utilizamos como apoio os softwares Start e Atlas TI para organizar e categorizar os dados, com foco nas barreiras e facilitadores à adoção de economia circular. Nos resultados, observamos um crescimento significativo nas publicações sobre o tema a partir de 2019.
o que mostra a relevância crescente da economia circular no contexto dos negócios. A maioria dos estudos encontrada é de abordagem qualitativa, e com destaque para os periódicos Journal of Cleaner Production e Sustainability. Isso demonstra uma forte presença da discussão nas agendas de pesquisa ambiental e de inovação. Os resultados foram organizados entre barreiras e facilitadores internos e externos. Quanto às barreiras internas, destacaram-se as políticas empresariais, a tecnologia e os stakeholders. Já quanto às barreiras externas, como consumidores e cadeias de suprimentos, foram pouco citadas. Quanto aos facilitadores, destacaram-se os fatores organizacionais, recursos e design, além de forte presença dos fatores externos, principalmente quanto a políticas e regulamentações. Entre as barreiras internas mais citadas, destacaram-se a falta de recursos, a dificuldade de aceitação por parte de investidores e limitações na inovação dos modelos de negócio. Poucas pesquisas abordaram as barreiras financeiras internas de forma específica. Isso mostra uma lacuna relevante que merece ser explorada em estudos futuros. Já nas barreiras externas, o principal obstáculo identificado foi a ausência de políticas públicas claras e consistentes. Também foram citadas a burocracia, as falhas regulatórias e a dificuldade de acesso às tecnologias. Poucos estudos abordaram o comportamento do consumidor ou os desafios na cadeia de suprimentos, o que pode apontar para uma outra lacuna a ser investigada. Os fatores internos, como a motivação dos fundadores, a cultura organizacional alinhada à sustentabilidade e a capacidade de inovação, se mostraram essenciais para a adoção da economia circular. As iniciativas de design sustentável e desenvolvimento de produtos foram apontadas como grandes diferenciais competitivos para empresas comprometidas com a sustentabilidade. Entre os facilitadores externos estão as políticas públicas bem estruturadas, os subsídios, as regulamentações favoráveis e a atuação de redes de apoio, que foram os mais citados. Esses fatores criam um ambiente propício para o crescimento de negócios circulares e sustentáveis. A colaboração entre as empresas e as universidades, por exemplo, também aparece como uma estratégia bastante promissora. Os estudos confirmaram que as barreiras e facilitadores são importantes para os negócios empreendedores que tentam incorporar a economia circular. Além disso, fatores externos e internos também motivam as práticas de economia circular em empreendimentos sustentáveis. A transição para os modelos de negócios circulares depende de uma combinação de fatores internos e externos. Os facilitadores internos e externos podem ser impulsionadores dos negócios sustentáveis e motivados por variáveis diferentes que são mencionadas na literatura. Por exemplo, é necessário superar as barreiras regulatórias, as culturais e operacionais para avançar. E, principalmente, é preciso fortalecer os facilitadores, como as políticas públicas e cultura organizacional, para acelerar essa transição. Essa pesquisa auxilia na iniciativa de aplicar a economia circular no domínio da gestão, pois examina as motivações por trás da sua adoção desses aspectos pelos negócios empreendedores sustentáveis. Esses estudos futuros com este tema são necessários para levar em consideração esses motivadores e barreiras, visto que algumas barreiras internas e externas não foram confirmadas nos resultados, e dessa maneira consolidar a compreensão da economia circular. Estes estudos podem abordar os aspectos financeiros, a insuficiência de recursos,
as redes de colaboração, o design de produtos e o ponto de vista dos consumidores. Já as empresas, elas necessitam adotar as práticas de economia circular para diminuir o uso de recursos e considerar novas maneiras de prolongar a vida útil de produtos e mercadorias para um futuro sustentável. Apresentamos aqui as referências bibliográficas do estudo. Muito obrigado.